Fala galera do desenho, aqui eu vou te ensinar os fundamentos do desenho. Meu nome é Fabiano e o tema da aula de hoje vai ser papel. Qual o papel que eu utilizo nos meus desenhos? É uma pergunta que eu recebo sempre lá no Facebook, no Instagram. O pessoal tem muita curiosidade em saber qual papel que você utiliza. Por quê? Papel não é somente um. Se você for ir numa papelaria aí, você vai estar sujeito a vários tipos de papel. Então, é fundamental você conhecer a característica de cada um para não acontecer isso. Você chegar numa papelaria e pedir um papel lá e o vendedor te aconselhar um que às vezes não é o específico para sua técnica. Então, aqui eu vou estar explicando qual que é o papel que eu utilizo na minha técnica. É a técnica mista, que eu falo bastante aí, que é o carvão, o pastel, o grafite e é esses três materiais. Porém, se eu utilizar no papel errado, eu não vou conseguir a mesma qualidade de um trabalho que eu ultimamente tenho feito. Eu vou estar explicando um pouco aí da importância. O papel é fundamental no resultado final do desenho. Porque o papel, cada um tem uma característica diferente. Se você for no mercado aí, você vai ver que tem papel que é totalmente liso, tem papel que já tem uma textura, alguns vai ser mais grosso, outros vai ser mais fino. Tem papel para fotografia, tem papel para desenho, papel para tinta guache. Então é fundamental você já estar sabendo qual que você vai comprar, porque evita de você estar gastando dinheiro com papel em vão. Imagina você chegar na papelaria, comprar um bloco lá de papel de 25, 30 reais. No primeiro desenho que você faz, não é aquilo que você estava esperando. É um dinheiro desperdiçado. Então, dessa forma aqui, eu já vou te mostrar o papel certo para você estar executando essa técnica que eu utilizo. Atualmente, eu estou usando dois tipos de papéis. Um é o Hahnemüller. Eu não sei se a pronúncia está certa, é um papel alemão, mas eu já vi o pessoal pronunciando dessa forma. Eu utilizo esse daqui, ele é o 220, a gramatura dele aí. Esse tamanho aqui é o tamanho A3. Ele é 30 por 42. Geralmente a maioria dos desenhos que eu faço aqui é no tamanho A2. A2 e A3. Nesse caso aqui que eu mostrei é o A3. Eu tenho gostado bastante desse papel aqui. Tem pouco tempo que eu estou utilizando ele. Ele é bem aproximado do Canson. O bom é que os dois têm mais ou menos a mesma faixa de preço. E desde que eu comecei a fazer trabalhos mais detalhados, eu sempre trabalhei foi com esse daqui, ó, que é o Canson. Esse daqui é o Canson 200. Aí, esse daqui eu peguei aqui um exemplo, que é o bloco A2. Ele já é 60 por 42. Esse daqui é um material bem fácil de achar. Em qualquer papelaria aí que você for, você vai encontrar ele, porque ele é um produto nacional. Então você encontra ele aí com bastante facilidade. É uma observação que eu deixo quando você for comprar esse canson aqui, observar bem aqui, ó, que tem a escrita dele aqui no cantinho aqui, ó, que vem escrito branco, bem específico. Eu sempre utilizo o branco. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo bloco, a mesma embalagem é dele cor creme. Então já aconteceu aí, eu já vi gente que comprou ele achando que era o branco e na verdade era o creme. Então fica a dica aí para você que está comprando, prestar bastante atenção nisso, porque o fundamental aqui é o papel ser branco. Então é esse material que eu utilizava muito no início dos meus trabalhos. Porém, quando eu comecei, eu utilizava o canson bem mais fino. O pessoal às vezes não sabe, mas esse valor aqui, ó, essa numeração, vai influenciar muito aqui esse valor aqui na lateral aqui, ó. Ele vai influenciar na questão da espessura do papel. Quanto maior essa numeração aqui, mais grosso vai ser o papel.
Então, quando eu comecei a desenhar, eu fazia trabalhos em papéis bem finos. Aqui vou colocar até um exemplo aqui, ó. Esse daqui é um dos primeiros desenhos que eu fiz. Então você consegue ver que isso daqui foi um desenho que está bem, um papel bem fino. Você consegue ver que o papel ele absorve bastante o grafite, tá vendo? Ele deixa até algumas ondulações. Então esse daqui foi o primeiro papel que eu utilizei. Esse papel aqui é o papel sulfite. Esse é o pessoal usa em escola, em impressora. Foi o primeiro papel que eu tive contato. Então você vê que ela é um papel bem fraquinho, bem fininho aí, ó. Ele é bem maleável. Com o passar do tempo eu conheci o Canson, que já é esse último que eu mostrei aí. Só que o que eu usava era uma espessura um pouco mais grosso, só que esse sulfite. E com o passar do tempo, eu conheci outros materiais, outros papéis, e passei a usar o Canson. Eu já vou mostrar agora como que fica um desenho num papel específico para isso, né? Aí aqui você já consegue ver que já é um papel bem mais grosso. Olha lá, se eu fizer esse movimento, você já vê a diferença do primeiro. E olha como ele valoriza bem mais os traços, né? As características de cada material que eu utilizei aqui, ó. Consegue perceber que eu consigo uma qualidade bem melhor nos meus desenhos. Então, quando eu faço encomenda aí, algumas pessoas às vezes até perguntam: ah, qual papel que você utiliza? É aquele sulfite comum? Então, assim, para quem não conhece, acha que papel é tudo igual. Mas, na verdade, vocês conseguiram ver aí através dessa comparação tanto que um papel influencia. E é importante ressaltar também que cada papel tem a sua especificidade de qual técnica que você vai utilizar nele. É interessante ressaltar que na própria embalagem já vem escrito para qual técnica que esse papel é apropriado. Então, que vocês podem até ver, eu sempre toco nesse assunto, né? Que a minha técnica é uma técnica mista. Eu vou utilizar o carvão, o grafite e o pastel. Então, você pode ver aqui, ó, no cantinho aqui tem escrito aqui, ó, técnica seca. Aí tem escrito todos os materiais que eu utilizo nessa técnica minha, que é a mista. No Canson também a gente consegue observar isso. Ele só não vai vir escrito qual que é o material, mas através da simbologia que você consegue perceber que ele aceita aí, ó. Aqui no cantinho aqui tem um sloganzinho aqui do giz pastel, o grafite. Então, essa é a importância de você estar conhecendo os materiais. Uma outra dica que eu gostaria de estar deixando aqui, para você que está me acompanhando, é a questão do tamanho. Às vezes vocês podem estar aí sem entender o porquê de um tamanho tão grande como esse aqui. Como eu trabalho com encomendas, esse bloco aqui que eu acabei de mostrar é o A2. Então, como eu mexo com encomendas, eu faço aí desde tamanhos grandes até tamanhos bem pequenos. Eu já prefiro comprar um bloco de papel maior, porque eu tenho essa possibilidade de eu mesmo conseguir recortar os tamanhos que for inferior ao A2. Então aí tá aí esse tamanho A2 aqui, eu consigo dividir ele aqui. Se eu dividir ele na metade certinho, eu já vou ter um tamanho A3. Se eu dividir ele na metade novamente, eu vou ter um A4. Então eu consigo ter essa facilidade investindo um valor bem mais abaixo. Esse bloco aqui eu comprei ele, estava na faixa aí de 60, 70 reais. Então você tem aí bastante papel para poder estar fazendo vários trabalhos. Esse outro aqui, né, eu já comprei o A3 porque foi o tamanho disponível no mercado que eu achei. Mas se eu tivesse também essa oportunidade de comprar ele maior, eu já teria comprado ele maior. O que eu acho que às vezes as pessoas erram é a falta de conhecimento, né? Que tem vários tipos de papéis no mercado, e às vezes o medo de estar investindo um dinheiro em um papel que você não sabe.
Algumas papelarias até disponibilizam um pedacinho do papel para você estar pegando, você estar conhecendo melhor. Porém, não são todas que fazem isso, então, às vezes a pessoa fica com medo de comprar um bloco e vai comprar e não sabe qual que é o resultado final. Então, através dessa aula aqui, eu já consigo te esclarecer. Você pula uma etapa que eu passei enquanto eu estava começando a desenhar, que era de não saber qual papel que eu utilizava. Então, aqui eu já estou te dando esse conteúdo aí de graça já, vai te poupar gastar material aí sem saber qual que é o resultado. E aqui você já consegue perceber, olha a qualidade que um papel desse dá para a diferença desse outro aqui. E às vezes uma pessoa que não conhece ainda, não tem conhecimento de papel. Então, esse foi mais um conteúdo dessa série que eu estou fazendo sobre o desenho realista. Se você gostou, você deixa o seu like, deixa o seu comentário aí se você tem mais alguma dúvida sobre materiais de desenho. Continue acompanhando aí, você pode me seguir no Instagram também, que direto eu estou lançando lá algumas caixinhas de perguntas para quem tem dúvida. Me acompanhe porque tá vindo muito conteúdo bom aí. Um forte abraço e te aguardo até a próxima aula, até o próximo conteúdo. Falou, galera!